Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Nessa edição, nós vamos acompanhar todas as informações, lógico, do clima e também do dinheiro, falando sobre a chuva e o frio. Nós temos um início de primavera com cara de inverno em algumas regiões, principalmente no sul do Brasil. Essa temperatura deve ser um pouquinho mais amena nos próximos dias, mas a chuva vem trazendo um alívio e também um alento aos produtores na região centro-oeste. Vai tardar um pouquinho em algumas regiões, como o estado de Tocantins, até mesmo Goiás, alguns trechos de Minas Gerais, mas daqui a pouquinho a gente vai detalhar todas essas informações. E nessa edição do Tempo e Dinheiro, você bem sabe que você tem a tua participação garantida. Mande suas mensagens, curta nossas informações, acompanhe e faça comentários também durante a programação aqui nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Como nós falamos de dinheiro, nós abrimos essa edição mostrando o destaque, que quanto mais nós trabalhamos, você trabalha, mais o governo gasta, e a arrecadação, inclusive com a volta do IOF, mostra que impulsionou a arrecadação do governo federal em 35,5% no mês de agosto, tanto que a Receita Federal mostra que só com o IOF foram 8,4 bilhões de reais em agosto. O resultado representa um crescimento de 35,57%, principalmente na saída de dólares aqui no Brasil, nessa questão toda voltada à incerteza em relação à condução da política e até mesmo na economia no Brasil. Portanto, recorde, né, na arrecadação, já com o IOF representando aí 35,57%, totalzinho só de 8,4 bilhões em agosto. Bom, nós falamos sobre essa primavera que começou, mas tem cara de inverno, o destaque, inclusive, do G1, da Globo, mostrando que o frio vai se espalhar pelo sul e sudeste, os temporais ainda atingem a região centro-oeste, pontualmente, e também a região norte, como vem sendo registrado há alguns dias. E um ar polar mantém as temperaturas baixas em capitais, como aqui São Paulo, foi madrugada bem fria, agora subiu um pouquinho mais a temperatura. Curitiba, lá onde está o Maurício e também o Brandalize, e no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Tem essa circulação de umidade que desce da região amazônica, né, vem para a região centro-oeste, se espalha, provoca chuvas até mesmo no Distrito Federal, Goiânia, Cuiabá, Porto Velho, Nordeste, a chuva está avançando pelo litoral, mas o calor ainda domina o interior. Aqui na capital paulista, nesse momento, 20 graus, temperatura máxima deve atingir aí 17 graus, subir um pouquinho mais, portanto, previsão era de máxima de 17 graus, 17 graus no comecinho da manhã, agora 20 graus, mas ao que tudo indica, o céu está bem coberto, possibilidade de chuvas aí no finalzinho da tarde, depois o transtorno que realmente foi registrado aqui em várias regiões do estado de São Paulo, também na região de Sorocaba, capital paulista, como sempre, cai uma gota d'água, já provoca problemas de trânsito, mas ontem foi uma tempestade causando queda de árvores em cima de carros, destelhamento de várias casas e também prejuízos que estão sendo contabilizados, além da falta de energia elétrica comum para esta época do ano. Bom, falando sobre essa situação toda, sobre o dinheiro, sobre o clima. Daqui a pouquinho nós teremos a participação do Brandalize e teremos outras informações sobre o mercado de commodities agrícolas nesta quarta-feira. E, como sempre, nós temos que exaltar nosso símbolo maior, nossa bandeira, da qual nós nos orgulhamos muito, que é a bandeira do Brasil está aí, portanto, hasteada para que todos possam reverenciar e, sem dúvida nenhuma, respeitar. E dizer que o Brasil, apesar de tudo,
vencerá. E com essa mensagem nós abrimos essa edição do Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, Gleidson. Seja bem-vindo a essa edição do Tempo e Dinheiro, quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Vamos agora direto aos destaques dos especialistas aqui do T&D. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista, tempo nublou de novo, tem umas nuvenzinhas aí. Será que vem uma chuva? Parece que vai chover por aqui de novo. Mas o mercadão segue aí na calmaria lá em Chicago. Passou o efeito Argentina. China está comprando alguns volumes da Argentina, mas era previsto, né, que ia acontecer. E mercado brasileiro agora acomodou. Novas baixas. Será que o cavalinho encilhado já está fugindo? Olha, o cavalinho está fugindo. Mais queda aí, João Batista. Tem queda de 3 a 5 reais a saca frente ao mês passado. Ao começo do mês, nem ao mês passado. Com isso, o produtor aí está com valores menores e temor aí que o mercado não reaja. Será que vai reagir ou não? Será? Daqui a pouco nós vamos ver aí a situação. Chicago segue na calmaria, mas aqui dentro o mercado acomodou. E tem muita soja ainda para ser negociada, João Batista, e safra nova segue muito travada. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro. E teremos outra frente fria entrando aqui no sul no fim de semana. E no fim de semana também fica mais frio em partes do sudeste entre sexta, sábado e domingo. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo, a pressão continua, a pressão compradora, as escalas estão variando em várias regiões. Mercado de carne, atacadista de carne, pelo menos parou de cair, visando o início do mês de outubro. De qualquer forma, as cotações lá no mercado futuro a gente vai observar na sequência, porque antes temos aquele tradicional giro nas cotações do mercado internacional, começando pela Bolsa de Chicago, que tem a soja bem próximo da estabilidade, vencimento mais curto, a 10 dólares, 11,87, sobe 0,09%. Milho, a 4 dólares, 24 mais 12, queda de 0,68%. Tem o trigo negociado com alta em Chicago a 5 dólares, 23 mais 12, alta de 0,41%. Da queda de ontem para a alta de hoje, o mercado do café observa uma alta de 4,17% para o café negociado em Nova York a 364,88. E o açúcar cai 0,45% a 15,59. Algodão, queda de 0,77% a 66,13. Petróleo sobe, 64 dólares, 62 centos o barril, alta de 1,91%, e o ouro a 3.780 dólares e 30, recua 0,93% por onça Troy, equivalente a 32 gramas de ouro. Quanto ao mercado cambial, o dólar nesse momento sobe, oscilando bastante nesses dias, nessa faixa dos 5,30, hoje R$ 5,31, agora 5,30, 0,52 de alta. Já o índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, nesse momento, a 146.199 pontos. Quanto ao mercado de soja, está aí alta de 0,11% a 10 dólares, 12 mais 12. Em Londres, o café negociado, café robusta, com uma alta um pouco mais moderada, alta mesmo, com percentual superior a 3% em Nova York, mas aí Londres opera 4.199 dólares por tonelada, alta de 1,84%. Esse é o café negociado em Londres. Na Bolsa de Nova York, dá para poder repetir, está aí 4,34, ampliando a alta para o café em Nova York a 365,33. Agora sim, o mercado futuro do boi gordo, negociações estão aí mistas. O setembro já saiu praticamente do radar, negociações nem tem mais. A última foi na abertura, praticamente pregão, 313,50. De outubro para frente, alta. Outubro a 307,70, sobe 0,26%. Novembro, 319,65, alta de 1%. E o dezembro, R$ 325, alta de 1,04%. 9 entre 32 praças pesquisadas pelo Scott apresentaram hoje queda. Está aí
R$ 300,50, mantém-se na referência São Paulo, Barreto, Araçatuba, no aprazo. Rio de Janeiro, R$ 301,50, Roraima, R$ 285,50, no Triângulo Mineiro, R$ 285 ou R$ 283,50. Daqui a pouco nós teremos informações do mercado do boi gordo com Tiago Bernardino, direto do CPE, também tem Isabela Camargo, direto de Bebedouro, comentando o mercado do boi gordo. Bom, nós temos também hoje a enquete, em função da reunião que teve, aliás, a reunião não, né, o esbarrão que houve entre Trump e Lula ontem na ONU, né, os 30 segundos que, inclusive, foram confirmados pelo próprio Trump, né, a comitiva de Lula está na ONU, nessa reunião da ONU, e nós perguntamos exatamente em função desse encontro, onde Trump falou que haveria possibilidade de uma conversa com Lula, porque, entre aspas, gostou muito dele, e, enfim, né, tudo aquilo que você tem acompanhado, e exageradamente por alguns veículos de comunicação, não é bem por aí. Mas está aí, nossa enquete de hoje. Lula faz bem em evitar reunião presencial com o Trump? Isso porque o chanceler Mauro Vieira disse que essa reunião pode ser por vídeo ou por telefone. Mas está aí, a nossa enquete pergunta exatamente por isso. Lula faz bem em evitar reunião presencial com Trump? Alternativa número 1, sim, faz bem, evitando armadilhas. Não, ele se acovardou. A alternativa número 3, reunião não acontecerá, apesar da promessa, ou pelo menos da indicação, sinalização de Trump. E o 4, né, alternativa 4, Trump vai humilhá-lo. Portanto, nós temos essas 4 alternativas em relação à reunião não presencial, se vai ocorrer ou não, enfim, por esses motivos que você está acompanhando aí na tela. Até às 14 horas você pode fazer essa escolha, participe, isso é importante para que a gente possa ter a sua opinião durante a programação. Vá lá no YouTube, essa pesquisa é fechada apenas pelo YouTube, portanto, você tem até as 14 horas para participar conosco, dar a sua opinião a respeito dessa nossa enquete de hoje. Aliás, nós temos todos os dias, né, as declarações, os testemunhais de produtores que fazem já parte do clube de assinantes aqui do Tempo e Dinheiro. Você bem sabe que são pelo menos 14 editorias, né, das mais variadas, com clima, com hortifrutis, com boi, com economia, com política, todas elas editadas pelo Giovanni Lorenzon e uma equipe que está à sua disposição. Para aqueles que fazem parte, essas notícias são bem organizadas, distribuídas, para que você vá e acesse apenas as notícias que você tem interesse. Portanto, isso é algo exclusivo para os assinantes do Tempo e Dinheiro. Portanto, está aí, como sempre, João Batista Olive fazendo o convite no 19-998132915. Manda uma mensagem lá, que a dona Léa da Luz vai retornar e vai fazer com que você tenha 7 dias de graça, faça aquela chamada degustação e com certeza você vai fazer parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. E na sequência, Gleidson, nós temos um compilado, ou seja, um resumo de algumas opiniões, aliás, de alguns depoimentos que foram feitos durante a programação de produtores que fazem parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, estão satisfeitos e aproveitam para poder te convidar a fazer parte também desse seleto clube de produtores mais bem informados. Veja só esses depoimentos. Olha, amigos do Tempo e Dinheiro, João Eduardo Pasquini, da região noroeste do estado do Paraná. Meu nome é Luiz Gonzaga. Eu sou Odílio Balbinotti Filho, presidente do Grupo Ato. Eu sou Catiane. Eu sou o Wagner Donizete de Nato. Meu nome é Tiago Romagnoli. Olá, eu sou o Jânio Zeferino. Meu nome é Daniela Rigon. Eu gostaria de dizer um pouquinho sobre o clube. E eu agora de manhã, o que eu estou fazendo? Tomando um café e estou aqui acessando o Clube Tempo e Dinheiro. A gente tem muita informação ali, é um parceiro fundamental nosso. Nossas decisões estratégicas são todas feitas através deles. E hoje eu venho convidar você também a ser assinante do Clube Tempo e Dinheiro. E eu recomendo, seja um assinante. Esteja por dentro das informações, do dia a dia. Por isso, nós somos parceiros do Tempo e Dinheiro há muito tempo. Não me vejo mais fora do Clube Tempo e Dinheiro. Ajuda muita gente a tomar as decisões. É ali que eu
recebo muitas informações de altíssima qualidade sobre economia, agricultura e política, né? Tudo aquilo que eu preciso para realmente tomar boas decisões e me organizar e organizar a empresa. Então, só temos benefício. Eu tenho usado como principal fonte de informação para a realização dos meus negócios as informações sobre mercado, sobre tempo, sobre política, enfim, sobre tudo aquilo que é importante do agro do Clube TIB. Uma ferramenta indispensável, um insumo, na verdade é um insumo indispensável para o nosso negócio. E gostaria de convidar aos agricultores, as pessoas que vivem do agronegócio, para participarem do grupo, do clube. Fico muito feliz em fazer parte dessa família. Nós aqui da AgroEasy recomendamos a todos os produtores brasileiros que venham fazer parte desse clube. Então, se você ainda não é assinante, assine, que é muito importante. E, portanto, só falta a sua participação de todo o Brasil nesse Clube do Tempo e Dinheiro, 19-998132915. Dito isso, Gleidson, vamos ao giro das principais informações do agronegócio, começando pelas notícias agrícolas e também parceiros a respeito do que acontece no agronegócio brasileiro. Vamos lá. Setor de cana identifica patógeno da doença mais danosa aos canaviais do Brasil. A doença, que pode causar perdas de até 50% na produtividade dos canaviais, especialmente em momentos de estresse hídrico, está presente em cerca de 30% das lavouras nas principais regiões produtoras do Brasil. Cortado a R$ 6,63 o quilo, menor preço de 2025, maracujá doce é o destaque da semana na CEAGESP. Arroz CPEA, preço é o menor desde junho de 2020. Café CPEA, queda de preço chega a 11% em uma semana. E a segunda quinzena de setembro vem sendo marcada por queda de preço no mercado do café. Algodão CPEA, exportações retomam vantagem sobre vendas internas. Depois de 5 meses consecutivos de vantagens para as vendas internas de algodão, os embarques de pluma começaram a reagir. Aproveitamos também, vamos às manchetes dos principais jornais de hoje. Gleidson, vamos lá. Com notícias agrícolas, a arrecadação federal no ano supera 2024, apesar da queda em agosto. A arrecadação federal foi de 208,7 bilhões de reais, uma redução de 1,5% em relação a agosto de 2024. Mas no acumulado do ano até agosto, a arrecadação segue em 1,888 bilhões de reais, 3,73% acima do mesmo período do ano passado. No Metrópolis, Lula leva 100 pessoas a Nova York. O grupo faz tour e corre no Central Park. Viagem do governo Lula custa ao menos 3,3 milhões de reais. Na revista Veja Brasil, defesa pede que STF revogue prisão após PGR não denunciar Bolsonaro. Ex-presidente foi colocado em regime domiciliar por suspeita de atuar para coagir ministros do Supremo no julgamento da suposta trama golpista. No Notícias Agrícolas, a ProSoja, Rio Grande do Sul e Sindicato Rural de Júlio de Castilhos emitem notas de repúdio sobre aula inaugural para a turma especial de medicina veterinária, entre aspas, defender a vida, combater o agronegócio, na Universidade Federal de Pelotas, aula liderada pelo MST. A Revista Oeste, CPMI do INSS, empresário preso por falso testemunho é liberado sem pagamento de fiança. No Poder 360, Trump manifesta apoio à reeleição de Milei em reunião na ONU.
os presidentes tiveram encontro durante a Assembleia Geral em Nova York, onde Trump elogiou o trabalho do argentino Milei. No Poder 360, Casa Branca diz que Trump fez alerta para o Brasil se alinhar aos Estados Unidos. Porta-voz Caroline Leavitt enfatiza trecho do discurso do presidente norte-americano quando ele diz que o Brasil, entre aspas, vai fracassar se não fizer parceria com os Estados Unidos. No jornal Globo, conversa entre Trump e Lula deve ser por telefone ou vídeo, diz chanceler brasileiro. Ministro Mauro Vieira diz que o Brasil é um país de diálogo, mas que independência dos poderes é inegociável. No Poder 360, Michele é a adversária mais forte contra Lula, mostram pesquisas. A média dos levantamentos de segundo turno realizados em 2025 mostra a petista à frente de todos os adversários, exceto a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Aliás, a cobertura desse encontro de Lula, declarações na abertura da reunião oficial na Organização das Nações Unidas nos Estados Unidos, nós tivemos aí um encontro rápido, citamos inclusive ontem, entre Lula e Trump. Foram 30 segundos, segundo o próprio Trump, e ele falou a respeito daquilo que deve acontecer. Todo mundo sabe que Trump é um grande negociador e tem sido feito assim com outros países até então, né? Até essa reunião que houve a participação de Lula na ONU, mas não houve uma reunião direta entre os dois, apenas a promessa de que há possibilidade de um encontro, mesmo que seja, como o embaixador Mauro Vieira disse, que seja por vídeo ou por telefone. Mas, de qualquer forma, ontem o próprio Trump disse que o Brasil vai mal. Ele cita uma química, sinaliza um encontro com Lula, mas a parte que ele fala sobre, ao se referir ao Brasil, é muito diferente do que a mídia brasileira tenta fazer crer. Trump foi claro, o Brasil vai muito mal. Portanto, está aí esse vídeo, esse trecho, onde há uma crítica muito clara de Trump durante o depoimento, durante a fala dele na ONU, criticando o Brasil, apesar dessa questão, né, da negociação de querer sentar à mesa com o próprio Lula. Bom, na Folha de São Paulo, falando exatamente sobre essa questão da arrecadação, que está batendo cada vez mais recordes, a gastança não para e a arrecadação também não. O recorde também que o judiciário bate é negativo, né? O judiciário bate um novo recorde de despesas de 2024. Ministro Barroso diz que o poder custa caro, mas vale muito, ou seja, o judiciário é caro, mas vale muito. O valor recorde de despesas corresponde a 1,2% do PIB nacional ou de 2,45% dos gastos totais dos executivos de todo o país, ou seja, de todo o poder executivo em todo o Brasil, ou seja, o judiciário já gasta 1,2% do PIB aqui no Brasil. E da Folha de São Paulo, destacando o governo Lula, o relator deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, propõe também elevar agora a taxação das LCAs e também das LCIs a 7,5%, mas disse ainda que vai conversar com a bancada ruralista, e, enquanto isso, o presidente da Câmara pede adiamento. Portanto, mais uma possibilidade de elevar as taxas aí das LCIs e também das LCAs. E, por último, nós temos exatamente essa preocupação entre arrecadação e gasto. Quanto mais se arrecada, mais se gasta, a conta, infelizmente, não vai fechar. Bom, agora aqui é Tempo e Dinheiro, nós vamos falar sobre o tempo. Vamos à previsão do tempo, Gleidson. Começamos destacando pela Revista Oeste, falando sobre a previsão de frente fria que provoca tempestades pelo Brasil. Não só isso, a queda na temperatura sendo registrada em várias regiões, principalmente no sul, também em parte sudeste, e que deve transportar essa mesma massa de ar frio a algumas regiões, levando ao centro-oeste, alguns trechos, também uma temperatura mais amena. A chuva começa a ser registrada em várias regiões
nesta primavera, início de primavera em todo o Brasil. No Campo Grande News, destaca também as informações que a chuva ajuda, deve ajudar, mas o nível dos rios do MS só deve começar a melhorar no mês de outubro. As cotas registradas no mês de setembro vêm ficando mais baixas desde 2019, portanto, está aí o alerta ao Pantanal, os rios do MSS, que devem melhorar um pouquinho a partir de agora. Vamos também ao mapa do IMET, mostrando as chuvas concentradas, né, nessa faixa mais escura, verde mais escuro, mostra as chuvas na região norte, essa faixa de umidade que desce para a região centro-oeste, Mato Grosso, parte também do estado de Goiás, região norte de São Paulo, região centro-oeste e também parte da região de Minas Gerais, muita chuva registrada também no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e uma chuva mais pontual, amena, na região do estado da Bahia também, ou regiões ali do estado de Tocantins, e também a parte do Nordeste. O sul do Brasil deu uma trégua, pelo menos na expectativa das chuvas, mas a temperatura segue com grande variação, grande oscilação, principalmente fazendo muito frio. Vamos ao mapa do IMET, aliás, não é um mapa, é o satélite, mostrando essa condição de chuvas intensas no norte, muito fortes ou fortes, principalmente no estado de Minas Gerais, ao norte, Goiás, também Distrito Federal, Mato Grosso, umidade que segue por outras regiões, se espalhando para o litoral, faixa litorânea. Portanto, chuvas registradas nesse momento e grandes concentrações ali, principalmente sobre o Distrito Federal nesse momento. Previsão do tempo para os próximos 7 dias. Vamos lá. A previsão do tempo vai desta quinta-feira, dia 25, até a próxima quarta-feira, dia 1º de outubro, com uma área de intensa chuva na região norte do Brasil, corredor de umidade atingindo estados da região centro-oeste, seguindo para o litoral a partir do dia 26, próxima sexta-feira, chuvas intensas previstas para o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia e pontualmente em algumas capitais do Nordeste. A partir do dia 27, uma nova frente fria chega pelo Rio Grande do Sul, chuvas fortes previstas, inclusive, para o Paraguai nesse período, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do sul do Paraná, assim como Mato Grosso do Sul, com chuvas intensas até o próximo dia 29, segunda-feira. A partir do dia 30, portanto, terça-feira seguinte, as chuvas ficam concentradas sobre o estado oeste do Rio Grande do Sul, sobre Santa Catarina e voltam ao estado do Paraná, assim como boa parte da região norte. Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste tem tempo firme a partir do dia 1º de outubro, antes da chegada de uma nova frente fria. Aí vamos para a Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho, saber da previsão do tempo. Olá, Ronaldo, boa tarde. Boa tarde. Entre agora, dia 24 a dia 28, nós temos o quê? Isso aqui é uma frente fria que vai se formar e se definir e vai avançar aqui pelo sul. Ela começa a chegar aqui no sábado, na parte oeste do Rio Grande do Sul, e no domingo está passando pela região sul. Então, essa chuva toda aqui praticamente é no domingo. Tem alguma circulação de umidade aqui nessa região aqui entre Rio, São Paulo e o litoral de Santa Catarina, entre hoje e amanhã, mais assim nuvens do que chuva, principalmente aqui entre São Paulo e Paraná. Aqui nessa área de Minas, Rio, São Paulo, a chuva fica principalmente hoje, amanhã e talvez sexta. Na sexta à tarde melhora, sábado e domingo tempo seco aqui no sudeste. Aqui no centro-oeste, a chuva fica mais concentrada aqui no Pará, no norte, né? Pará, no centro-oeste, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas. Nessa parte aqui se concentra a chuva. Pancadas isoladas agora entre hoje e amanhã, na região aqui de Goiás, e menor chance na sexta. E aqui o normal, sol, nuvens e chuva rápida, desde Natal até Vitória, no Espírito Santo. E aqui no interior do Nordeste, tempo seco. Lá para o Amapá, por enquanto, tempo seco também. Nos próximos 15 dias, até o dia 8, nós temos um bom volume de chuva nessa parte da Amazônia, pegando aqui Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, pegando aqui a todo o centro, norte e noroeste do Mato Grosso, centro-sul e oeste do Pará. Pouca coisa aqui no norte do Amapá, Macapá e Belém, pouca chuva. Começa a avançar a chuva aqui no Tocantins, oeste do Maranhão,
Goiás, Mato Grosso do Sul também. Aumenta a chuva aqui no sul. Aqui principalmente o quê? Uma parte dessa chuva vem agora no domingo, na segunda melhora, terça e quarta vem outra chuva e também no comecinho de outubro e lá pelo dia 8 ou 9 de outubro. Então tem uma boa chuva nesse período, melhorando aqui ó, no norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Sul de Minas melhora, Cerrado Mineiro, também aqui no Rio, Espírito Santo, e melhora aqui, ó, de Natal até o litoral da Bahia. O interior aqui do Nordeste, pouca chuva. E algumas pancadas isoladas aqui na Bahia. Na região do Nordeste, está formando alguns núcleos de chuva aqui nessa parte aqui da Bahia. Ó. Pode ser que hoje tenha chuva. E tem chuva aqui, ó, entre o Distrito Federal e o Nordeste do Goiás. Na anomalia dos próximos 15 dias, toda essa grande área aqui fica abaixo do normal. Não é muito abaixo do normal, mas fica abaixo. Parte por quê? Porque vai ter a entrada de um ar mais frio e isso acaba atrapalhando a formação de nuvens pesadas. Aqui fica mais acima e aqui também mais acima nessa parte da Amazônia. Já na temperatura, que nem eu falei, nós vamos ter nesse período aqui de 24 a 30, você vê que fica mais frio do que o normal. Aqui, ó, desde a região aqui do Pernambuco, Ceará, Bahia, todo o Sudeste, Sul e partes do sul do Mato Grosso Sul, Goiás e norte do Mato Grosso. Essa região aqui por causa da chuva. Aqui, como chove menos, começa a aquecer. E aqui ainda tem o domínio do ar frio. Nessa área aqui do sul de Minas, essa região aqui, ó, toda essa parte sul de Minas aqui pode ter geada no fim de semana, vai fazer frio em São Paulo, vai fazer frio no Rio, BH, São Paulo pode ter mínimas de 7, 8 graus ali no sábado ou domingo, Rio de Janeiro 12, 15 graus, então vai fazer frio na Serra do Rio também, aqui no Espírito Santo, toda essa região aqui vai ter um fim de semana de tempo mais para bom e frio. Aqui no sul tivemos meio grau negativo hoje em Urubici e pode ter uma geada mais significativa na sexta-feira. Então continua muito frio de manhã no sul e esquenta de tarde. Floripa deu 8, Curitiba deu 6, Porto Alegre deu 10. São Paulo deu 12, 14 graus. Então, frio aqui, diminui o frio aqui no Mato Grosso do Sul. Mas o frio ainda vai chamando a atenção nessa reta final de setembro. Um pouco de atenção aqui no topo de Santa Catarina no amanhecer de sexta-feira, que pode ter uma geada mais significativa. Semana que vem está com cara de fazer um pouco de frio ali na terça e quarta-feira também. Mas a princípio nada demais. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Então Ronaldo, temos uma enquete de hoje, Gleidson pode colocar no ar. Nós perguntamos: Lula faz bem em evitar reunião presencial com Trump? Até agora tem 281 votos, ampliando inclusive para 285 agora. Sim, a alternativa número 1, evitando armadilhas. Não, ele se acovardou. 3, reunião não vai acontecer. Trump vai humilhá-lo. É a alternativa número 4. A alternativa número 2, não, ele se acovardou. Bom, eu quero só fazer uma referência a essa mesma pesquisa, que você tem até as 14 horas para poder participar conosco. É importante sua participação, mas enquanto você escolhe essa alternativa pelo YouTube, vá lá, faça uma inscrição também, é só apertar o sininho que você já vai fazer parte também do YouTube e participar conosco de todas as interações aqui no Tempo e Dinheiro. Eu quero agradecer a participação do Renato Calzeta, que chegou primeiro aqui, lá de Santo Ângelo, falando que o sol está bonito hoje por lá. Altemar Crolin dando boa tarde, uma boa chuva, iniciamos o plantio hoje. O Carlos Gilberto Cortinoves dando boa tarde, João Batista e equipe lá de Araçatuba. A Fabiana Silveira, como sempre, conosco aqui. Piratini, nesse momento, 16 graus, um dia agradável do sol. Vamos em frente, trabalhando, produzindo. O mal jamais vencerá, lembra a Fabiana Silveira. Miguel Zonzin Neto dando boa tarde de Ribeirão Preto. José Ancileiro também. Sol brilhando no oeste catarinense. Farofa Moreira dando boa tarde. Sol alto no Pinhão, no Paraná. Brasil, agora é hora. Marco Aurélio, ele diz o seguinte: estou com 60 anos, não me lembro de quanto choveu no dia 2, aliás, no sul de Goiás, com 2 chuvas em setembro, segundo ele. Praticamente 2 chuvas com 100 milímetros, diz o Marco Aurélio, né, que não lembra quando choveu em Goiás, e até agora lá já choveu em 2, agora no mês de setembro, 100 milímetros. José Carlos Fernandes Rubira, dando boa tarde, de Flórida Paulista. Teve tempestade, segundo ele, lá de Areia,
o Maurício Carneiro Junqueira dando boa tarde, Donizete Pedroso, a Fabiola Capellini dando boa tarde, céu azul, muito vento, norte do Paraná, a quem a todos nós agradecemos aqui, porque a gente vai fazer um breve intervalo. Na sequência, continue nos acompanhando, tem o Vlamir Brandalize comentando sobre soja, milho e outras informações nessa edição do Tempo e Dinheiro, que conta com a sua participação de todo o Brasil e volta já. Até já! Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Bom, de volta com essa edição desta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. A todos que nos acompanham mais uma vez, continue até as 14 horas. Agora nós temos a participação, as informações sobre soja, milho e trigo. Nós temos as informações no mercado de soja, notícias com o Vlamir Brandalize. Mas antes, as cotações da Futuro lá na B3, aliás, na Bolsa de Chicago. Chicago, que nesse momento recua a $10 mais 9,25, inverteu mão, agora recua 0,16%. Cotações das demais posições, você tem também, Gleidson? Coloca para a gente observar. Está aí, janeiro, a $10 mais 30,50, março, $10, 46,25, maio, $10,59, o julho, $10,70 mais 25, queda para as cotações do mercado da Bolsa de Chicago. E o mercado lá da B3, base Porto de Paranaguá, novembro agora $22,31, recua 0,04%. Notícias da soja com Vlamir Brandalize, oferecimento da Copavel. Vamos lá, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Brandalize, boa tarde. Como é que está o tempo aí em Curitiba? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, agora o tempo está com sol aí, Sérgio. Tem um sol, umas nuvens, mas amanheceu aí uns 8 graus, 9 graus, e agora subiu aí, deve estar uns 14 mais ou menos, tá? Já está um calor.
Bom, e esse mercado de soja, hein, tem várias informações. Chuva está chegando em algumas regiões aí, o início da safra praticamente foi dado, né? Plantio. E o mercado, como é que está se comportando? Agora pela manhã, as negociações tinham uma variação positiva, inverteu mão. O que está acontecendo, Brandão? Olha, Sérgio, com relação a Chicago, vamos pegar Chicago aí, né? De manhã estava em alta, né? Ele chegou a trabalhar com ganhos importantes aí. Deu 3, 4 pontos positivos. E agora reverteu por quê? Primeiro que o mercado está muito técnico lá. Então, fundamentos americanos de safra é colheita evoluindo nos Estados Unidos, plantio evoluindo aqui na América do Sul, Brasil e Paraguai. Mas o fator que está pesando hoje, Sérgio, é dólar. Dólar hoje, a nível global, ele está com leve alta. Então, ele está em alta aqui no Brasil e está em alta lá fora. Então, ele está trazendo agora nessa parte da tarde, já do pregão de Chicago, desse meio para o final, esse leve apelo de liquidação. Então, de manhã ele estava em alta o mercado de Chicago e o pessoal esperando e fazendo lucros agora, depois do meio do pregão, né? Então, essa leve queda é mais vinculado ao dólar, por isso que é um mercado técnico e ele não mostra muito rumo efetivo, nem para cima, nem para baixo nesse momento. E por enquanto está segurando bem, né? Esse janeiro 10,30, é importante segurar. Eu acredito que é importante segurar o janeiro acima de 10,20, para ele não perder o julho 10,50, que seriam 2 suportes importantes aí, para assegurar, para garantir ao produtor aí no ano que vem cotações médias mais favoráveis lá de Chicago, né? Então esse é um momento que ele está numa fase de movimento técnico, mas ele está segurando bem posições interessantes em plena colheita, né? Esse período de final de setembro que nós estamos avançando e mês de outubro são períodos que normalmente a bolsa é pressionada para baixo com a chegada da safra americana. Então isso está acontecendo, isso é normal acontecer. E depois do final de novembro, dezembro em diante, o mercado começa a inverter. Então, se ele conseguir segurar esses patamares aí, que nem está mostrando agora aí, né? 10,30 janeiro, 10,70 julho, é bem provável que depois que passar da colheita americana e o mercado começar a andar com pernas próprias e possivelmente a China comprando soja americana, nós vamos ver um mercado de 10,5 a 11,10, 11,20, 11,5. Daí o mercado inverte do lado positivo. Mas por enquanto é um mercado técnico, pouco espaço para cima, pouco espaço para baixo, justamente porque ele está olhando mais dólar, flutuação cambial. Nos dias anteriores era dólar que estava influenciando, né? Quando o dólar caía, Chicago subia um pouco. Quando o dólar se valoriza, que nem hoje, ele está liquidando um pouco. É isso que está ocorrendo lá no mercado de Chicago, Sérgio. Bom, agora com relação a vendas, né, tem muita venda antecipada, estão aproveitando esses valores ou não? O mercado está largado, parado, como é que está? Olha, Sérgio, o que aconteceu aí desde segunda-feira para cá? Então, segunda-feira teve a notícia aí da Argentina tirando o Milei, tirando as retenções até o final de outubro. E com isso, os negócios com soja da Argentina, farelo da Argentina, óleo da Argentina ganharam ritmo, né? Então, conseguiram voltar ao mercado efetivamente. Tem vendedores na Argentina, já se aponta aí que pelo menos 12 a 15 navios de soja teriam sido negociados, alguns mais otimistas apontam 18 navios efetivados nesse período, e a maior parte desses navios são para a China, que não é um volume absurdo também, né? A China também ela compra 112 milhões de toneladas. Se ela comprar 1 milhão aí, 1,2 milhão, 1,5 milhão da Argentina, vai ser 1% do que ela importa. Então isso também no global, ele tem um impacto curto, né? Que nem coice de porco, aquele coicinho curto que ele influencia no dia como influenciou na segunda-feira, né? Negativamente Chicago, depois já ontem o mercado inverteu. Hoje ele está mais técnico. Então tem negócio lá na Argentina e aqui no Brasil desacelerou um pouco, Sérgio. Justamente porque tem menor pressão do comprador. Temos uma leve pressão negativa nos prêmios, os prêmios recuaram também. E o mercado de Porto também recuou. As cotações estão bem abaixo dos bons momentos. Nós chegamos a ter mercado de Porto a 148, 150 reais no melhor momento do ano, que foi ali no final de junho, começo de julho, naqueles momentos de cavalinho encilhado que a gente mostrava.
Hoje, para dar uma ideia, por exemplo, o mercado é 133, 134 na posição outubro. Então, nós estamos a 15, 16 reais abaixo do melhor momento do ano. Então, é isso que está acontecendo, porque temos dólar mais barato, né? Dólar aí na casa dos 5,30, bem abaixo do que foi antes. Temos o prêmio hoje que está na faixa 160, 165, também bem abaixo dos 200 que trabalhou. E Chicago não caiu tanto, mas ele também não consegue dar suporte. Então, o mercado de negócio está mais lento nesse momento. E comprador está dando atenção aí sim à soja argentina e até agora nada de negociação de China nos Estados Unidos, Sérgio. Isso que ainda serve para influenciar e limitar avanços lá na Bolsa de Chicago, né, Sérgio? Não, e a China está buscando soja de onde? Vai comprar dos Estados Unidos? Não vai? Vem buscar aqui no Brasil? Porque tem esse impasse ainda, né? Da onde ela vai buscar mais soja nesse momento ou vai ficar parada esperando os preços um pouco menores, né? Se essa estratégia realmente funciona, Brandalize. Olha, Sérgio, ele está puxando muita soja brasileira, né? Ela está batendo o recorde histórico de compras aqui e de embarques de soja para a China até agora, né? Então ela tem levado aí 78% da soja exportada brasileira. Isso representa, nesse momento, de janeiro até agora, a China já levou uns 75 milhões de toneladas de soja brasileira. E ela já tem ainda algo aí, pelo menos uns 15 milhões de toneladas compradas aí para embarques aí nesse restante de setembro, outubro e novembro. Então, hoje já pode-se apontar que a China já teria umas 90 milhões de toneladas de soja comprada aqui no mercado brasileiro. Ela vai comprar soja argentina agora nesses próximos dias também. E ainda se espera que vai comprar soja americana, né? Mas a soja americana provavelmente vai ficar para final de outubro em diante, depois que sair algum acordo com os Estados Unidos, porque daí ela compra soja americana para embarque em dezembro, janeiro em diante, que seria a entre safra aqui da América do Sul, né, Sérgio? Então, ela vai buscar essa soja antes da chegada da safra brasileira efetiva aí, que daí ela começa a ser embarcada lá de março, abril, aqui nos portos brasileiros. Então, vai ter aquele vácuo, né? Janeiro, fevereiro e começo de março é que a China provavelmente vai começar a puxar a soja americana, certamente vai comprar. Não acredito que eles vão ficar até o final do ano sem comprar nada nos Estados Unidos, porque não é bom para nenhum dos dois países, né? E não é bom para a economia global também, né? Se a guerra comercial seguir em frente e os dois continuarem afastados, o maior país de demanda, que é os Estados Unidos, de produtos industrializados, desacelerando compras, ele causa problemas na economia global. E o maior país exportador de produtos industrializados, que é a China, perdendo o seu maior cliente, também sofre problemas. E automaticamente isso tenderia a refletir até nas agrícolas, onde que a China é o maior importador. Então, é interessante que esse acordo venha a acontecer, porque ele vai continuar dando fluxo para a economia, e quando o acordo acontecer, a economia global vai gostar. Então, isso ativa o crescimento econômico e beneficia quem é exportador do agro também, e a gente vai levar benefícios em cima desse acordo, Sérgio. Bom, nós temos também essa divulgação hoje da ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, né, reduzindo a previsão de embarques de soja nesse mês de setembro. Uma redução aí de para 7,15 milhões de toneladas, quando a projeção anterior era de 7,53 milhões de toneladas. Está dentro desse cálculo já? Essa redução nos embarques já estava sendo projetada também, não, Brandalize? Olha, Sérgio, com relação à ANEC, quer ver? Eu vou pegar aqui e vou comentar um pouco mais, fazer um comentário um pouco mais completo, quer ver? Eu tenho os dados aqui. Vamos lá. O que está acontecendo com a ANEC? A ANEC é o seguinte, Sérgio, ela reduziu aí a projeção do embarque de soja para 7 milhões e 154 mil toneladas. Ela, que nem você citou, antes era 7 milhões e meio, né? Só que é o seguinte, Sérgio, é aquela velha conversa que a gente sempre tem apontado, né? O nosso governo fica agarrado nos portos, não libera ele para
para privatização e a gente não consegue avançar em capacidade de embarque, né? E por que está caindo o embarque de soja? Um dos fatores que também a China vai começar a comprar um pouco ali na Argentina, mas o fator mais importante é a limitação do potencial, porque ao mesmo tempo que a ANEC reduziu o embarque de soja brasileira, ela aumentou o embarque de milho. Então o embarque de milho agora veio para casa aí, quer ver? O milho. 7.606.000 toneladas. Ou seja, o que ela tirou da soja, ela acabou colocando o milho, porque tem mais navios programados para milho. Então você pega 7,2 aí da soja, mais 7,6 milhões do milho, só os dois aí já dá praticamente 15 milhões de toneladas. É a capacidade de embarque brasileiro lotado, né? Então, quando você não tem capacidade adicional nos portos, isso acaba trazendo dificuldade para embarques. Isso é o reflexo, né? Como hoje o indicativo é embarcar um pouco mais de milho que soja, né? 7,6 milhões de toneladas e a soja ficar em 7,2, a soja antes era 7,5, é sinal de que está na hora de soltar, tirar essa mamadeira aí do governo, né? Que tem muita gente aí na mamadeira dos portos e privatizar tudo isso aí para dar condição de aumentar a capacidade de embarques com a iniciativa privada trabalhando. Nós vamos ter melhora dos prêmios, vai ter capacidade aumentada e aí não tem essa pressão negativa que a gente está tendo. Então essa retirada do volume do embarque de soja acaba também refletindo em prêmios mais baixos hoje. Aí por isso que dá para ver que o prêmio caiu mais de 10 pontos aí entre ontem e hoje, justamente porque está se esperando embarcar menos soja. Então, isso em função de que a gente tem que embarcar soja e milho agora, os dois estão disputando espaço, né? Além de ter perto de 2 milhões de toneladas de farelo ainda para embarcar no mesmo período aí de setembro, né, Sérgio? Mas basicamente é isso, aumentou o embarque de milho, soja perde um pouco o ritmo e os nossos portos estão aí na faixa de 15, 16 milhões de toneladas de capacidade máxima. Tinha que melhorar, Sérgio. Pega o teu dinheiro aí, pega o dinheiro da poupança do cofrinho e vamos criar portos aí para saída dos produtos brasileiros. Nós temos que ter portas grandes, saídas grandes, portos eficientes. Enquanto isso, lá em Brasília, o pessoal não pensa nisso, né? Infelizmente não. O problema logístico é antigo, conhecido de todos os produtores, infelizmente. Agora, a chuva chegou, né, Brandalize? O próprio Moacir Guarnieri, né, ele sempre contribui aí, mandando mensagens, informações, né, vídeos. Ele fez esse registro hoje. Mostra pra gente, Gleidson, do Moacir Guarnieri. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe do Tempo e Dinheiro. Hoje é 24, 7h15 da manhã, já estamos aqui na lavoura. Mudemos de talhão, comecemos esse, mas está um pouquinho seco, João Batista. A intenção é só terminar uma semente que tem dentro da plantadeira aí. Olha, tem uma umidadezinha. Acredito que nasça, ó. E vamos terminar um pedaço aqui e daí vamos parar. Porque tem previsão, João Batista, mas não chove. Então tem que ficar esperto. Um abraço, meus amigos. Bem ao contrário, ele está esperando chuva por lá. A umidade, é o que tudo indica, tem um pouquinho, né? Porque ele tem uma boa palhada também. Ele fez a lição certa, né? A lição de casa, Brandá. Ele aprendeu bem, né? Aprendeu bem lá no Colégio Agrícola, que nós estudamos há 50 anos atrás. Tem que torcer que chova para ele lá, as condições melhorem para ele continuar o plantio e seguir com a safra boa, Sérgio. Então, vamos desejar que tenha tudo certo lá, principalmente porque o produtor brasileiro, como o Moacir, ele consegue ter um reality show da safra, né? Nós estamos tendo um reality aí com ele, fazendo as imagens aí quase diariamente, né? Agora vai mostrar a germinação, o crescimento das plantas e vamos esperar que o homem lá de cima mande chuvas boas para ele lá, como a gente está tendo aqui no sul, aqui para nós também. Terminamos o plantio nosso de milho sexta-feira, tá a nossa lavoura de milho toda plantada lá, choveu bem, tá indo bem.
Vamos torcer que todo mundo esteja numa condição boa também, Sérgio. Bom, antes de passar régua aí, como diz o João, na soja, Paraguai, pelo que parece, vai ter muita chuva nesses próximos dias. Já tem chovido e bastante lá, né? Tanto é que tem um alerta feito pelo própria previsão, né? Mostrando que tem muita chuva lá. O Almir Trevisan, inclusive, falou sobre de 22 de setembro até dia 6 de outubro, tem atenção, inclusive, para chuvas intensas no Paraguai. Né? Agora, você esteve lá recentemente, você fez alguns registros, quer mostrar para a gente, Branda? Olha, Gleice, mostra aí, esses são nossos amigos lá, que nossas fontes e amigos que temos aí no Brasil, no Paraguai, no mundo afora. E daí a gente recebeu um vídeo de lavouras aí de ontem no Paraguai. O plantio do Paraguai está indo bem, a safra está evoluindo rápido e o Paraguai vai plantar tudo rapidamente, né? Já no Paraguai aí, a maior parte das lavouras estão plantadas e o clima está favorável lá. Tem o vídeo aí, Gleidson? Consegue mostrar o vídeo? Aí, Branda, sul do Paraguai, semana que vem aí vai ser só em cima de trigo. Essa vai estar tudo plantado já, hein? Choveu aí final de semana, vai ser só em cima dos trigos. Ele estava falando do trigo também, né? Um registro deles. E vários outros produtores, né? Que estão atentos sempre às informações aqui do Tempo e Dinheiro, Brandar dizer. No Paraguai, Sérgio, só para fechar o Paraguai aí que ele está mostrando, ali está indo para o sul do Paraguai. O que está restando é as áreas de trigo, né? Que eles estão colhendo trigo agora, daí planta soja na sequência. E depois vai sobrar alguma coisinha de área de canola, que também tem, que plantam aí já no começo de outubro. Mas a maior parte da soja é plantada em cima de áreas de milho que já foram plantadas. Isso já mostra aí as lavouras evoluindo, germinando, crescendo. Paraguai esse ano está na condição de clima muito favorável. Os últimos 2 anos sofreram muito com o clima seco. E agora a gente também está torcendo aí que São Pedro colabore bem com o Paraguai e que venha uma safra cheia, porque o primeiro sucesso do produtor é alta produtividade, né? E depois o mercado ele consegue navegar aí e vender dentro dos cavalinhos encilhados, mas primeiro tem que ter boa produtividade, porque hoje em dia as lavouras elas não dão rentabilidade se não tiver alta produtividade, Sérgio. Bom, encerramos milho, aliás, encerramos soja. Alguma informação? Podemos ir para o milho? Vamos lá, Sérgio, com relação só para fechar a soja, estamos numa semana de fraqueza, né? Queda nas cotações, que nem a gente comentou. Para o produtor que não vendeu até agora tem que esperar aí nova onda que vem, os cavalinhos encilhados aí para frente. Quando a China comprar nos Estados Unidos, nós vamos ter mais uma pressão de alta lá em Chicago e pode ajudar o produtor. E aqui no Brasil ainda tem muita coisa para acontecer, então vamos em frente aí no caso da soja, semana fraca para negócios. E então vamos para o milho, Gleidson. Vamos às cotações na Bolsa de Chicago, todas elas em queda nesse momento. 4,2475 vale o dezembro, março $4,41,75, maio $4,50,75, o julho $4,56,25, recua entre 1,5 até 1,75 milho na Bolsa de Chicago. Na B3, base Campinas, sacas em reais, negociações mistas, exceto as negociações, aliás, todos os vencimentos mais curtos em queda, exceto maio de 2026, que está bem próximo da estabilidade. Mas vamos lá, por partes. Novembro, a saca a R$ 66,06 mais 6 centavos, lá na B3 recua 0,51%. Para janeiro, milho negociado a R$ 68,96, 0,42 de queda. Março, R$ 71,96, 0,12 de queda. E o maio, R$ 71,00 mais 2 centavos, a alta de 0,03% estável. Portanto, R$ 71,00 para o março. Qual a referência que a gente deve considerar aí mais atrativa nesse sentido para o produtor? Brandão. Olha, Sérgio, a B3, a semana passada, trabalhava esse março a 73, né? Então ela perdeu R$1 e pouco nessa posição. Porque ela está olhando o dólar. Hoje o dólar está em alta, né? Mas nos dias anteriores estava em queda. E hoje o mercado mais estável, aí, principalmente em março, maio, né? Justamente porque o mercado de Porto hoje está, pela manhã, estava trabalhando 50 centavos melhor que ontem. Então, mesmo com Chicago em queda, o mercado de Porto hoje no Brasil está um pouquinho melhor que ontem. Mais atrelado a dólar. Veja como é que o dólar está influenciando também na própria B3, né? Então, essa queda desse curto prazo aí
É um ajuste, né, chegando aí à posição, principalmente olhando Chicago, né? Chicago com queda pequena também, se a gente olhar, mas a B3 ela segue aí tentando criar uma base de suporte, né? Dá para ver que o novembro tentando segurar os 66, aí o janeiro lá no 68, e daí para baixo tem muito pouco espaço. Então o mercado da B3 também já não está mostrando muito fôlego na linha negativa, né? Porque agora nós começamos a ter a volta da demanda interna. Então isso certamente vai dar um suporte na B3 nesses próximos pregões, essas próximas semanas. Então a B3 aparentemente tentando ainda um pouquinho na baixa, mas não mostra muito fôlego para continuar caindo, né, Sérgio? Já lá em Chicago, Chicago é a colheita americana ganhando ritmo, e hoje essa pressão, né, a dólar aí com 0,5% a 1% de alta perante as demais moedas, ele traz essa pressão negativa sobre as commodities em geral, né? E o milho ele está seguindo essa lógica, mas é uma queda pequena, né? 1,5%, não é muito significativo, né, para Chicago, porque é período normal que o milho também venha com queda, porque é colheita, né? Está colhendo a safra. Hoje dá para se apontar que já está aí na casa de uns 15%, 16% colhido, a safra vai avançar na colheita, e é normal, nesse período, ter uma pressão negativa em função da chegada da safra, né, Sérgio, do milho. O milho não tem tanta importância no caso de China, porque China compra pouco ou quase nada de milho americano, então o milho, com relação às negociações com a China, ele não tem interferência direta, ele tem em paralelo por causa da soja, e também por causa de trigo, né? Porque os chineses também compram trigo americano. Mas o quadro é de calmaria no milho aí, mais de calmaria lá fora. E aqui dentro é os negócios começando a querer fluir, principalmente o setor de etanol vindo para compra, setor de ração começando a estudar. Setor de ração normalmente compra bons volumes de milho em outubro e novembro, porque em dezembro as indústrias de ração elas param para fazer manutenção, final de ano. Mas agora no outubro normalmente tem boa demanda e bom ritmo de negócio no mercado de milho interno. Então temos a exportação, temos o etanol e temos ração para as próximas semanas, possivelmente dando suporte aí nas cotações domésticas do milho. Lá em Chicago é o avanço da colheita que acaba limitando um pouquinho o fôlego do milho nesse momento de calmaria, né? Vamos dizer assim que é o momento de calmaria porque não está tendo nenhum problema aí na safra americana que avança para a fase final. E também está colhendo bem o milho ali na leste europeu, né? A Ucrânia, que é o segundo, terceiro maior exportador, esse ano pode ser que seja o terceiro. Rússia também exportadora, está colhendo milho. Lá na China, safra também colheita ganhando ritmo, ou seja, está na fase de colheita do hemisfério norte, e é época que normalmente o mercado é um pouco mais barato, vamos dizer assim, do que depois dessa safra e depois da virada do ano, quando o mercado internacional começa a se valorizar um pouco, Sérgio. Esse é o quadro do momento, mas aqui no mercado doméstico, o comprador começando a voltar, ainda lento, mas começando a voltar. Inclusive, pedi para o Gleidson deixar frisar B3 para o milho, né? Base Campinas, para a gente observar. Bom, só para poder finalizar, nós temos aí, né, disputa logística entre a soja e o milho, problemas que a gente já sabe, você mesmo citou. Agora tem prêmio, tem balcão, o mercado está largado. Como é que está? Só para poder finalizar o milho, Brandão. Olha, Sérgio, o negócio com o milho está lento, bem pouco negócio, porque está embarcando bem, mas a maior parte é contratos antigos, né? Dá para ver que a própria ANEC, que nem eu comentei antes, ela aumentou a exportação de milho, né? Agora veio para 7,6 milhões de toneladas, e em detrimento reduziu a soja, porque nós temos uma capacidade limitada, né? O milho cresceu mais de 300 mil toneladas em relação à semana passada, na projeção da ANEC, enquanto a soja diminuiu. Então é sinal de que segue embarcando acelerado, né? O mercado de milho segue embarcando e hoje, que nem eu citei, hoje está pagando para aquele complemento de navio que precisa do exportador, está pagando 50 centavos melhor que ontem, né? Então esse é o quadro do milho que segue com os embarques acelerados. Vamos passar de 7,6 milhões de toneladas pelos dados da ANEC aí na exportação desse mês, Sérgio. E só para poder finalizar com o brandalismo, vou falar sobre o mercado do trigo, né? Está aí um novo contato, inclusive, da assessoria de investimentos aqui do Tempo e Dinheiro. É o 19-710-8610, anota aí, 19-97110-8610.
8610. Portanto, assessoria de investimentos aí com todas as informações, né? Vá lá, se tiver alguma dúvida, pode consultar, né? Quem está, né, o Fernando Sofiati, bem lembrado, né? Tanta gente aqui da equipe que a gente acaba batendo direto, né, o Brandão? Mas o Fernando Sofiati está lá à disposição no 19, mais uma vez, repetindo, 9710-8610, com todas as informações a respeito do que fazer a partir de agora e daqui para diante, porque para trás já ficou, e a gente vai ficando por aqui também, né, Brandão? É isso aí, Sérgio. Manda lá, liga lá pro Fernandão, para ver como é que está as posições de contrato, quanto custa. E também, quem não faz parte do clube, entra no clube aí que já os prêmios já estão lá para acompanhar prêmios, aproveitar os bons momentos. As informações do clube são muito boas. Dá para ver aí que grande parte do grande empresário do área agrícola e o produtor mais bem informado hoje está dentro do clube. Ele tem um grupo muito especial de participantes do Clube do Tempo e Dinheiro, Sérgio. Hoje é o melhor grupo de WhatsApp que temos aí no agro, é esse pessoal do Clube do Tempo e Dinheiro. As editorias todas selecionadas, separadas ali para poder facilitar a leitura, inclusive a busca de informações, né? São 15 editorias, né? É para poucos, né? Aliás, é para muitos, desde que você queira fazer parte desse clube, está aberto, né? Você pode entrar e fazer parte desse clube seleto de produtores, como eu sempre digo, mais bem informados desse nosso Brasil. Só para poder finalizar rapidamente, daqui a pouquinho tem o doutor Inseto, que você nos apresentou aqui, e vai falar sobre as pragas comuns nessa fase inicial de desenvolvimento do milho. Já quer deixar alguma pergunta para ele no ar, ô Brandão? Tá, pergunta para ele aí como é que a gente tem que fazer o tratamento aí já inicial do milho, que o nosso milho foi plantado semana passada, está começando a germinar. O que a gente tem que acompanhar agora nesse início de lavouras? Pergunta para ele aí que o nosso milho tá começando a germinar agora. O que a gente não pode deixar de acompanhar? Isso é importante aí, o doutor Inseto é um craque de bola. Como é que a gente faz para esse começo? O que a gente tem que olhar nesse início de lavouras? Fica essa pergunta aí pro Glauber. O doutor Glauber, o craque de bola aí do Rio Grande do Sul. Até amanhã. Amanhã estaremos a caminho do Maranhão, Serginho. Amanhã nós vamos fazer lá de Brasília. Maravilha. Aí amanhã vamos no Maranhão de novo. Até amanhã, um grande abraço. Abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Bom, aproveito por aqui, enquanto a gente faz o contato com o doutor Inseto, doutor Glauber Strumer, né? Renato Strumer, nós vamos acompanhar as cotações do trigo, né, Gleidson? Nós não passamos o trigo, tá aí, para não esquecer, né? Dezembro, trigo negociado em alta, $5 21,75. Março, $5 39,75, 0,75 de alta. Maio, $5 51,50, 0,50 de alta. E o julho, $5 61,75, alta de 0,25%. E antes de chamar as notícias do Hortifruti para poder fazer a conexão com o doutor Inseto, vamos na prévia. Temos a prévia aí já da nossa pesquisa, a nossa enquete de hoje, Gleidson. Tá aí, a pergunta é exatamente essa em relação à viagem de Lula à ONU lá em Nova York. Lula, faz bem evitar reunião presencial com Trump? A alternativa que nós demos são 4 alternativas. A número 1 é sim, evitando armadilhas. Não, ele se acovardou. 3, reunião não vai acontecer. E 4, vai humilhá-lo. Deu até agora com 281 votos, né? A gente vai atualizar que tem muito mais do que isso. Não, ele vai se acovardar com 53%. Sim, ele não deve ir porque vai evitar armadilhas com 11%. Reunião não vai acontecer. E Trump vai humilhá-lo com 22%. Continue participando, daqui a pouquinho a gente tem a prévia dessa nossa enquete. Doutor Inseto já está conosco, o Hortifrutis. Vamos lá, as notícias do Hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o Hortifruti. Com a apuração feita pelo CPE, apoio da LS Tractor, como sempre, começamos pelo preço do leite pago ao produtor. Captado no mês de julho, no estado de Santa Catarina, pago agora praticamente 45 dias depois, um pouco mais, a R$ 2,57 mais 58 em Santa Catarina. Ovo branco, a caixa de 32 em Recife,
R$ 145,47. CIF, batata padrão Ágata, especial em Tapetininga, aqui no interior de São Paulo, saco de 25 quilos a R$ 34,00. 25 centavos. Tem o tomate salada longa vida 2A, em São José de Ubaia, região, R$ 46,67 a caixa aberta. Melancia redonda comprida ao produtor em Urana, Goiás, a R$ 1,33 o quilo. Lembrando mais uma vez, como sempre, apuração do CPEA e apoio da LS Tractor. Bom, o Brandalize já começou, né? Já semeou, vem uma safra de milho por aí na região dele. Mas quais são os cuidados, principalmente com o milho nessa fase inicial, da semeadura até o desenvolvimento? O que fazer? Quais são as pragas mais comuns? Como combatê-las? Ninguém melhor para poder explicar, conversar conosco do que o doutor Inseto, doutor Glauber Sturmer, que já está conosco. Doutor Glauber, tudo bem? Doutor Inseto, boa tarde. Como é que está o tempo por aí na sua região? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, os amigos. É um prazer novamente estar aí com vocês. Aqui, Sérgio, voltou o sol. Depois de alguns dias de chuva, a região aí de Santa Maria, Passo Fundo, Cruz Alta, chegando a volumes aí de 100 milímetros, tá? Uma chuva bastante considerável. Mas agora o sol voltou a raiar, trazendo aí bom desenvolvimento para a cultura, né? Nada mais que ela quer, que é uma boa luminosidade e umidade no solo aí para mostrar todo o seu potencial de desenvolvimento, Sérgio. Os insetos também gostam dessa fase, né? Sol, chuva, umidade nesse período. É um cenário perfeito quando não combatidos, não, doutor Glauber? Exato, Sérgio. E esse é um ponto importante, né, em relação, principalmente, né, e aí estava também tendo a visibilidade ali do Brandalize, né, em relação à problemática e o que se preocupar no quesito milho, né? Em alguns insetos bastante sorrateiros no potencial de dano nessa importante cultura, né? E eu acho que esse é o momento bastante pertinente para a gente orientar nossos agricultores a não perder produtividade, Sérgio, para essa praga, né? Principalmente é um inseto que tem o seu maior potencial de dano na fase inicial, né? Então, a primeira mensagem aqui que a gente gostaria de trazer é entender que os percevejos são insetos que atacam, né, ou inserem seu aparelho bucal, que nós chamamos de estiletes, né, no caulezinho da planta de milho. E, obviamente, quanto mais fininho, ou quanto menor o diâmetro desse caule, maior o potencial de dano. Então, esse é o primeiro ponto, entender que os percevejos, seu maior potencial de dano é quando a planta emerge, que nós falamos a fase de palito, né? Então, nesse momento, já se preconiza fazer uma aplicação de inseticida, muitas vezes de uma forma preventiva, né? Porque é uma praga que muitas vezes é difícil você visualizar. Acaba o produtor só vendo os danos depois, quando essa planta começa a se desenvolver, colocar a primeira, a segunda folhinha. Então, o primeiro ponto é manejar pragas no milho no quesito percevejo, né? E aí a gente traz, Sérgio, um parâmetro aqui da região sul, que já estão umas áreas já com região de Santa Rosa, Giruá, Cândido Godói, né, regiões mais quentes aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, que já está com milho com 3 a 4 folhas, né? Obviamente, algumas regiões um pouco mais frias fazendo a semeadura, como o Brandalize falou aí do Paraná, a questão, né, que vai começar a germinar nos próximos dias, e aí fica a mensagem desse ponto extremamente importante de manejar nessa fase. Porque nós estamos tendo, Sérgio, um aumento populacional do percevejo barriga verde, que é a principal espécie aí que ataca gramíneas, né, que a gente comenta muito da importância dele no trigo e no milho, mas ele deixou de ser só uma praga de gramínea e aumentou na soja também, tá? E isso nos traz um aumento populacional no sistema e está culminando com um grande potencial de dano nas nossas áreas de milho, Sérgio. Podemos dizer aí nas áreas que estão mais desenvolvidas, produtor aí perdendo de 5% a 10%, tá, de potencial de produtividade por ou negligenciamento no manejo ou manejos inadequados em relação a time de aplicação ou até propriamente produtos, Sérgio. Aplicações, muitas vezes, de alguns produtos não tão eficientes para o controle dessa praga e mostrando agora danos extremamente severos em algumas plantas. E aí, obviamente, Sérgio... Pois não. E aí, obviamente, Sérgio, fica esse ponto, que depois que o dano está presente, Sérgio, não tem mais o que fazer, né? Muitas vezes até o produtor está fazendo a aplicação, mas a gente alerta, 1,5 cm depois de diâmetro ou mais do caulezinho do milho,
não temos mais o que fazer, Sérgio. Infelizmente, a perda já está feita, né, e o impacto na produtividade vai ocorrer lá na frente. Agora, doutor Glauber, exatamente nesse sentido, inclusive a resposta já foi dada, mas sempre é bom ressaltar, né? O porquê dessa transição, da migração das gramíneas para a soja, desses insetos, principalmente do percevejo? Foi uma questão de combate mal feita, né? Ou negligenciou-se o combate com produtos adequados, né? O que aconteceu para eles criarem a resistência? É lógico que resistência aí precisa falar sobre produtos químicos, né, biológicos, mas por que ele migrou exatamente das gramíneas, passou para outras plantas, como por exemplo da soja? Exatamente por falta de combate, negligência esse combate, foi isso? Sérgio, um ponto importante é comentar que essa é uma espécie mais, a gente chama mais dura de matar, né? Para tentar ser bem simples e direto e claro aqui para o nosso agricultor, né? Então, normalmente, pela falta, Sérgio, de rotacionar produtos químicos, né? Rotacionar os produtos que o nosso agricultor está utilizando, por ser uma praga de maior dificuldade de controle, você vai controlando eficazmente o percevejo marrom, por exemplo, lá da soja, e vem sobrando ele. Somado a uma condição dos últimas, exceto essa última safra, né, Sérgio, que o frio voltou a ser mais severo na região sul, nós vínhamos de invernos mais amenos, né? Isso também favoreceu o aumento populacional desse inseto, né? Então, nós estamos vendo dois fatores primordiais, tá? Então, a manutenção das populações durante a entre-safra, né? E aí nós estamos falando também, Sérgio, um ponto importante, que o barriga verde que está no sul do país, nós também estamos vendo que não é o furcatus. Aí falar uns nomes difíceis, mas só para comentar que nós estamos tendo o mesmo percevejo barriga verde que está no norte do Paraná, que está no sul do MS, né? Que é o grande problema do cerrado também, que é o percevejo que nós chamamos de melacanthus, também está na região sul. Então, mostra que condiz com uma informação que é uma praga mais difícil de matar, estamos balizados em alguns produtos, né, de muita exposição, de muitos anos de utilização da mesma ferramenta, e aí, por consequência, essa população vem sobrando e começou a gostar também da soja, Sérgio, né? E aí, por consequência, né, ele aumenta a população no ambiente. Muitas áreas aí que nós temos plantas daninhas na entre-safra, milho voluntário, então ele consegue se perpetuar nessas plantas e, por consequência, tu tem um aumento populacional atacando, né, o nosso milho safra, né, na região sul, no momento mais sensível, Sérgio. Esse é um ponto importante. O produtor não estava acostumado a uma condição de alta população no momento mais sensível. E aí, por consequência, os danos são extremamente elevados. É assim, Sérgio, a gente está rodando regiões aí das Missões, muito preocupado com a tamanha presença de dano de percevejo, Sérgio. E, infelizmente, algumas plantas com danos irreversíveis, no sentido que essa planta, muitas vezes, nem espiga vai produzir, ou aquela planta que nós chamamos vai ficar dominada, vai perder aí 10, 15, 20% da produtividade em comparação à sua planta vizinha, né? Então, esse é um ponto, né? A famosa questão do dano, né? Muitas vezes não visual. E aí, o produtor se preocupou muito esse ano, Sérgio, na questão de cigarrinha, ela não veio, isso é um ponto positivo, e aí também para trazer mais um parâmetro de informação aos nossos agricultores, estamos com uma situação de muita calmaria de cigarrinha do milho e também com baixíssima infectividade. Então, isso nos traz, né, uma maior tranquilidade, mas, infelizmente, perdemos o time para percevejo, e aí já fica a mensagem, daqui uns dias, os produtores que vão trabalhar com safrinha, e, infelizmente, muitos produtores aprendemos da dor o quanto o percevejo pode causar dano, Sérgio. Não tem a cigarrinha, mas tem o percevejo, tem a elevação dos custos de produção, perda na rentabilidade, na produtividade, enfim, o produtor tem que ficar mais do que nunca atento a todas essas informações e a sua participação conosco sempre aqui, é um prazer tê-lo no Tempo e Dinheiro, trazendo todos esses detalhes, alertas principalmente, né, doutor Glauber, doutor Inseto, né, que estará conosco sempre dentro da possibilidade, à medida do possível, comentando como reduzir os impactos, né, dessas pragas no milho, na soja, enfim, na agricultura aqui do Brasil. Obrigado, doutor Glauber. Obrigado, Sérgio. Então, é exatamente esse ponto, é entender que, às vezes, o custo é o mesmo do inseticida, só que mal aplicado vai gerar em perdas significativas, né? Então, esse é o ponto que a gente quer trazer para o nosso agricultor
manter, entendemos que a rentabilidade está apertada, mas a manter o seu potencial produtivo, e às vezes é só ajustes de posicionamento ou de trocas de produtos, rotacionar produtos, que no final do dia é o mesmo investimento, porém a lucratividade é muito maior. Fica o meu muito obrigado e até a próxima momento aí trazendo informações bastante pertinentes dos nossos amigos insetinhos. Dr. Glauber Sturmer conosco, doutor Inseto, obrigado pela participação. Bom, dando continuidade aqui no Tempo e Dinheiro, temos já uma prévia da nossa pesquisa, nossa enquete, que daqui a pouquinho vai ser encerrada antes das 14 horas, o horário previsto para o encerramento dessa edição. Está aí, né? Com 492 votos, aí sem atualizado agora. Lula, faz bem evitar reunião presencial com Trump? Nós perguntamos com a alternativa número 1. Sim, evitando armadilhas. Não, ele se acovardou. A alternativa número 3, reunião não vai acontecer. 4, Trump vai humilhá-lo. E com 54%, a alternativa número 2, dizendo que não, ele se acovardou. Bom, daqui a pouquinho você terá mais uma prévia dessa enquete. Continue participando. Você que está nas outras mídias sociais, inclusive nas emissoras de TV que nos acompanham, transmitem a programação do Tempo e Dinheiro, vai lá no YouTube, do Tempo e Dinheiro, e participe só no YouTube para poder ter a sua resposta computada. Gleidson, vamos falar também sobre o que acontece com a produção, expectativa de produção, a comercialização na hora certa, e é exatamente a participação do Dr. Vitor Caso, que já está conosco para comentar o que vem pela safra e quais são as alternativas para poder evitar prejuízos, né? Colocar o dinheiro no bolso. Vitor Caso conosco. Fala, pessoal do Tempo e Dinheiro, estamos aqui direto de Sinop, do Mato Grosso, uma secura danada, fumaça para todo lado, aí também mais profundo dá para ver, e nada de plantio até agora. Mas mais importante, né, a gente pensar aí nesse mercado de milho e no plantio da soja. O que as duas coisas têm a ver? Quanto mais tarde vem a soja, melhor para os preços de milho. Exemplo, se não entrar muita soja em janeiro, vai ter mais exportação de milho em janeiro, e isso favorece aí os preços do milho. Agora, também tem outro ponto. Quando a soja atrasa, quem paga a conta é a safrinha. A safrinha fica fora de janela e a gente já viu isso acontecer em vários anos, e por isso a gente tem que estar atento aí. O ritmo de plantio e a pegada de plantio, se vai ter continuidade ou não. E clima nesse momento é muito importante para os preços tanto da soja, nos prêmios, e para os preços do milho no mercado físico aqui no Brasil. Agora, mais importante do que ter esse direcional de preço e momento de plantio, atrelado a clima e tudo mais, é saber o que fazer aí na sua fazenda. É ter na prática um planejamento para tomar a decisão de vender ou não vender, quanto saca vender, que margem esse preço de hoje te entrega, que relação de troca que é boa para a próxima safra. E isso tudo nós vamos estar fazendo na prática com produtores rurais de norte a sul do Brasil, numa imersão online. Se você quiser participar, eu convido você a se inscrever pelo link que está aqui, e o João vai dar mais detalhes aí também de como fazer sua inscrição. E claro, né, João, aproveitar para convidar você aí para ser um dos palestrantes lá nessa nossa imersão, que qualquer um, em qualquer lugar do Brasil, vai poder assistir do conforto da sua casa aí. Então, venha conosco, adquira o seu ingresso por um valor simbólico, menos que meio saco de milho, mas realmente para a gente separar os curiosos e só ter produtor rural engajado em vender na hora certa. Espero vocês lá. Vitor Caso, venda na hora certa, com todas essas informações. O link para poder fazer parte está na descrição e no recorte, inclusive, desta participação do Vitor Caso conosco nessa edição do Tempo e Dinheiro. Bom, vamos aproveitar também, vamos ao mercado do café, vamos às notícias do café, Gleidson. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Negociações hoje oscilaram, mas oscilaram no lado positivo. O percentual de alta lá na Bolsa de Londres, já encerrado, foi de 2,64%. Café fechou em alta a 4.232 dólares, alta de 2,64% em Londres.
vencimento futuro novembro. Em Nova York, negociações ocorrem ainda nesse momento. Vamos dar uma olhadinha como estão as negociações em Nova York. Percentual de alta de 4,96% nesse momento. Café negociado a 367,58, oscilando, mas alta para o café nesta quarta-feira. Demais posições, vamos acompanhar também, Gleidson, para o café em Nova York, está aí. Dezembro, 367,45, 4,94 de alta. Março, 348,20, 3,93 de alta. Maio, 335,40, 3,78 de alta. O julho, 323,40. A B3 tem negociações com sacas em dólares. 435 dólares vale a saca por março, alta de 2,87%. Alta para o café no mercado internacional nesta quarta-feira, na B3 também. O que está acontecendo nesse mercado? Vamos saber do Bruno Labs, todas as informações sobre o mercado do café. Boa tarde, Bruno! Olá, amigo cafeicultor! 24 de setembro, você está bem? Eu te pergunto, o mercado é ingrato? Bom, novas quedas registradas ontem e o sentimento é de que até aonde isso vai? O CPEA trouxe números hoje de R$ 2.050 para o Arábica por saca e de R$ 1.280 para o Conilon. Porém, há cerca de um mês atrás, falávamos de 2.300 para o Arábica e de 1.550 para o Conilon. Pessoal, uma diferença de 250 por saca para o Arábica, para menos, e de 270 para o Conilon. Há cerca ainda de um mês atrás, eu alertei aqui, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, que apesar de nós termos fundamentos muito bons para o mercado de café, que deixa ele de certa forma altista, estas quedas poderiam vir por conta de início de floradas, se é boa ou mal a gente vai discutir depois, pessoal, e que também por conta da entrada da safra de outros países produtores que estava já na boca, estão chegando. E a pergunta que eu mais recebo é agora: quando que o café vai voltar a subir, Bruno? Bom, repiques de alta dentro desses canais de baixa são normais, já falei isso algumas vezes aqui. Se eu fosse apostar, e eu estou falando eu, Bruno, pessoal, eu acredito que a maior chance para que essa situação de fato comece a se reverter seria ali mais para dezembro, final de novembro, dezembro, só que eu ainda esperaria o primeiro trimestre do ano que vem, se eu pudesse. Pois, na minha opinião, vai ser a fase mais aguda disso tudo. Tá joia? Se você gostou do conteúdo, me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Bruno Labs, obrigado pela participação, até amanhã. E ontem no clube nós conversamos aqui com a Ana Carolina Gomes, que é da FAENG, da Federação de Agricultura de Minas Gerais. Ela é técnica agrícola, falou sobre o mercado do café, sobre a safra lá no estado de Minas Gerais, que deve vir com quebra no volume e também quebra já registrada na produtividade. Estimada em 26,09 milhões de sacas pela Conab, ela faz um comentário a respeito do que aconteceu nessa safra lá em Minas Gerais. Vamos ver a Ana Carolina Gomes, da FAENG. Gleidson. O sistema FAENG-Senar, preocupado com esse movimento, a gente passou junto aos produtores assistidos pela assistência técnica e gerencial aqui do sistema FAENG-Senar, fizemos um levantamento de campo, buscando informações e constatamos que a quebra do rendimento, ela se efetivou e percebemos aí uma quebra do rendimento superior a 18%, a 20%, chegando até 25%, principalmente nas regiões Sul e Cerrado Mineiro, deixando comprometida a safra do estado de Minas Gerais, principalmente nessas regiões, atribuído a isso ao clima, principalmente, ao veranico, principalmente,
fator atribuído a esse aos enchimentos do grão, principalmente colocando os grãos xoxo e malgranado, que precisou de mais grãos para se fazer uma saca, e aí comprometendo a safra por mais um ano. E as informações, portanto, sobre o mercado do café. Antes de encerrar com notícias da pecuária, vamos agora já finalizar. Vamos às últimas informações, também da pesquisa da enquete de hoje. Está aí com 511 votos por enquanto. Dá mais uns 2 minutinhos para você poder participar conosco, né? A enquete, a pergunta é exatamente sobre Lula. Faz bem evitar reunião presencial com Trump? Alternativa número 1, sim, evitando armadilhas. 2, não, ele se acovardou. 3, reunião não vai acontecer. 4, Trump vai humilhá-lo. Portanto, participe, dá tempo ainda de você deixar sua opinião a respeito dessa reunião ou possível reunião entre Lula e Trump. Bom, vamos agora às notícias da pecuária. Bom, as notícias do mercado lá na B3 mostram que essa reta final de setembro, né, o mercado continua ainda pressionado, as escalas estão alongadas em algumas praças, mas de olho no mercado, no início do mês de outubro, a B3 sobe ligeiramente, ainda tem negócios sendo registrados, com setembro a 303,65, alta de 0,05%, outubro sobe para R$ 308, novembro para 319,25, dezembro 324,85. Alta na B3, mercado físico, no entanto, queda. 9 praças entre 32, R$ 300,50, Vale, São Paulo, Barreto, Saraçatuba, Boi Comum a prazo. Rio de Janeiro, 301,50, Roraima, 285,50, Triângulo Mineiro, 283,50. Mais 4 praças. A comercialização em Belo Horizonte, apontando 280,50 arroba prazo, norte de Minas 285,50, sul de Minas 282,50, oeste do Maranhão R$ 276. Agora, vamos saber o que está acontecendo no mercado? Direto do CPEA Piracicaba, as informações do Tiago Bernardino. Boa tarde, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, 24 de setembro, quarta-feira, mais um boletim do mercado, aqui diretamente da Exalc, do CPEA. Um mercado que tem na semana o cenário de pressão em cima do preço balcão, em cima frigoríficos e pecuaristas, naquela queda de braço, mas com o frigorífico com uma escala alongada, jogando uma pressão sobre os preços pagos pelo boi gordo em todas as regiões brasileiras, mas principalmente no estado de São Paulo. Indicador CPEA Exalc fechando praticamente estável, 304,45, mas já com muitos negócios nos patamares de R$ 300, R$ 302. Então é um mercado que, apesar da carne, né, ter perdido, né, aquele movimento de queda, até subiu ontem no Atacado Paulista, fechando no patamar de R$ 318, R$ 319 a arroba, realmente vem num cenário mais pressionado em termos do animal gordo. As escalas, como eu disse, mais alongadas, e essa chegada do final do mês, muita receio, obviamente, de colocar preços maiores e não dar fluidez para a carne. Então, mantendo, obviamente, um spread carne e boi gordo ao redor aí dos seus 14, 15 reais, né? Obviamente, tendo uma margem um pouco maior para a indústria, mas um cenário aí mais confortável em termos de negociações sobre contratos. Amanhã a gente volta com mais informações. Quarta-feira deve ser um momento importante também de negociações. Então a gente volta com mais um boletim de mercado. Um grande abraço a todos. Vamos ficar atentos, portanto, ao boletim de amanhã do CPEA. Direto de Bebedouro, as informações conosco da Isabela Camargo. Olá, Isabela. Bom, na sequência a gente vai colocar as informações de Bebedouro da HN com a Isabela Camargo, que já está conosco. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, a carne bovina ela ganhou competitividade frente à carne de frango e suína em relação ao mês anterior. Isso porque, quando a gente pega os preços médios de setembro, considerando a Praça de São Paulo, né, enquanto o dianteiro teve alta de 0,7%, o frango congelado teve alta de 3,5% e a carcaça suína alta de 5,5%.
Então, a gente tem maior firmeza de preços para essas outras duas proteínas, resultado da melhor demanda, né, frente à oferta. Então, considerando o preço médio, 1 kg de dianteiro equivale a 2,57 kg de frango congelado, o que representa uma queda de 3,3%. E 1 kg de dianteiro equivale a 1,43 kg da carcaça suína, que representa aí uma queda de 5,1%. E essa relação dianteiro e suína, né, carne suína, é a menor de 2025. Entretanto, né, vale a gente destacar aqui que em relação ao mesmo período do ano passado, a carne bovina ela perdeu competitividade frente às outras duas proteínas. Resultado, né, que a gente vê aí de uma maior valorização para o dianteiro quando a gente compara essas outras duas proteínas. Então, enquanto o dianteiro subiu 25,6% comparado a setembro de 2024, o frango teve alta de 3,3% e a carcaça suína alta de 3,8%. Então, a carne bovina ganhou competitividade frente à carne suína e de frango na comparação mensal, mas perdeu competitividade em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela, pela participação. Vamos ao encerramento da enquete de hoje, com os resultados já computados pelo próprio YouTube. Com 515 votos, nós perguntamos a respeito da reunião ou a possível reunião entre Lula e Trump, né, daqueles esbarrão que os dois tiveram, esbarrão entre Trump e Lula nos corredores lá da ONU. Lula faz bem em evitar reunião presencial com Trump, porque o próprio chanceler embaixador que tem todas as informações, falou que a reunião pode ser virtual, ou por telefone, ou por vídeo, não presencial, mas aí tá. Né? Faz bem evitar essa reunião com o Trump? Com 54%, não, ele se acovardou. 4, Trump vai humilhá-lo com 21%. 3, reunião não vai acontecer com 14%. E sim, ele deve evitar participar, evitando armadilhas com 11%. Portanto, a gente quer agradecer sua participação na enquete de hoje. Lembrando mais uma vez, inclusive, o próprio Miguel Zonzin Neto, que está informando aqui, o ministro Haddad está na Comissão de Agricultura e Pecuária prestando informações sobre assuntos diversos. E será que vem novas taxas por aí? Essa aqui é a pergunta, né? A dúvida de todos nós. Com a participação de todos vocês e todo o Brasil, que a gente agradece imensamente, diariamente, e toda a equipe da Vida Luz, Charles Alcântara, também o nosso Gleidson Ricardo, em Campinas, nós encerramos essa edição do Tempo e Dinheiro. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigado e acompanhem todos os recortes, todas as informações nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Um grande abraço, boa tarde e até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.